Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e este é o último episódio da série 7 questões comentadas CESP. Se você não assistiu aos episódios anteriores, ou seja, as 6 questões anteriores, eu sugiro fortemente que você assista, porque tem muita dica para você. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir às outras aulas, as aulas anteriores. Esta é a 7ª questão, uma questão acerca de crase, que é algo que vocês me pedem bastante. O comando dela diz o seguinte: o emprego do acento grave em as receitas, isso está lá na linha 27, decorre da regência do verbo adaptar e da presença do artigo definido feminino determinando o substantivo receitas. Então, o que o CESP está fazendo aqui é basicamente justificar, é dar a justificativa para o acento grave no segmento as receitas. A gente vai, é lógico, analisar isso lá no texto, lá na linha 27. O texto, vamos começar a fazer a leitura a partir deste ponto. O verdadeiro problema é a dificuldade do setor público de adaptar suas despesas às receitas em queda por causa da crise. Então, adaptar suas despesas às receitas. O que você precisa analisar nesse ponto da questão? É a regência do verbo adaptar. Será que esse verbo pede uma preposição? Porque você já sabe muito bem, a gente já estudou isso aqui, que a crase, a regra básica do emprego do acento grave é a seguinte: precisa ter uma preposição e depois um artigo definido feminino. É só nesse ponto que acontece? Não, é lógico que não. A crase pode ocorrer também com o a inicial do pronome demonstrativo aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pode também ocorrer com o pronome a qual e flexões, as quais, ok? Então, fique bem atento a isso. Mas a regra básica é essa aqui, ó. Precisa ter uma preposição, que vai ser uma exigência do termo anterior. Esse termo anterior vai ser um nome ou um verbo. E aqui nós temos a presença do artigo definido feminino. Porque o que acontece? A crase é basicamente a fusão de duas vogais, a união dessas duas vogais. Então a gente coloca aqui o acento indicativo de crase. O verbo adaptar pede uma preposição. Veja que a regência dele, a transitividade dele é direta e indireta. Adaptar algo a alguém, sempre dentro de um contexto, ok? Dentro desse contexto ele é transitivo, direto e indireto. Ele pede dois complementos verbais. Adaptar algo. Adaptar o quê? Suas despesas. Então, suas despesas é o objeto direto, complemento sem preposição obrigatória, ok? Depois nós temos adaptar algo a alguém, nesse caso, para ficar melhor, a alguma coisa. A quem? As receitas. Então, você percebeu que aqui nós temos o objeto indireto. É o complemento preposicionado, obrigatoriamente preposicionado, ok? Não se esqueça disso. Então, ele é preposicionado que vai completar o sentido do verbo adaptar. Então, eu tenho adaptar algo, suas despesas, percebeu que aqui é uma preposição, que é uma exigência do verbo adaptar. E depois nós temos um nome, receitas. Esse nome está determinado, ou seja, existe um artigo aqui determinando o nome receitas. Então eu tenho adaptar a mais o artigo definido feminino, nesse caso plural, para concordar com o termo receitas. Logo, aqui a crase é obrigatória. Então, qual é a justificativa de ocorrer essa crase? Uma preposição exigida
pelo verbo adaptar, é exatamente o que o CESP define no comando da questão. Veja, o emprego do acento grave em as receitas decorre da regência do verbo adaptar, perfeito, ele é um transitivo direto e indireto, nesse contexto, e da presença do artigo definido. Está aqui, ó, o artigo definido feminino determinando o substantivo receitas. Comando perfeito, justificativa correta. Então, número 7 tem o comando certo. Se você ficou com alguma dúvida, eu sugiro que você veja esse vídeo novamente, porque crase, o emprego do acento grave, é um assunto extremamente cobrado pelo CESP UNB e você não pode errar esse assunto na hora de resolver uma questão do CESP, ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas com muito mais dicas, questões comentadas, teoria bem objetiva e direto ao ponto para você aprender português de uma vez por todas. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!